Leitura devocional do livro de Êxodo, no capítulo 1, versículos 15 e 16. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Ordem absolutamente cruel do rei do Egito, cujo nome nós desconhecemos. Aliás, uma das largas discussões introdutórias sobre o livro de Êxodo é em que época se passa de fato o Êxodo, baseado nas dinastias dos faraós, e dependendo da dinastia que você imagina que está no poder nesse momento, você imagina uma determinada datação para o livro de Êxodo. É um longo debate sobre isso. A verdade é que o autor do livro de Êxodo não tinha essa preocupação. Na verdade, a preocupação dele era exatamente a oposta, era omitir o nome do faraó, é fazer com que a gente não saiba qual é o nome do homem mais poderoso da terra naquele período. A ideia é que você olhe para esse homem poderoso, capaz de dar ordens como essa que a gente acabou de ler, e esqueça o nome dele na história. A ideia é que a gente olhe e fique curioso, mas saiba que, no fundo, a dinastia dele não vingou. Na história, o nome dele foi apagado. De vez em quando, alguns movimentos intelectuais falam sobre apagamento cultural, apagamento racial, apagamento feminino, que acontece porque uma ideologia mais dominante acaba obliterando, apagando da história as contribuições culturais, ou das mulheres, ou dos negros, ou de algum outro grupo minoritário. O meu objetivo aqui não é nem criticar esse tipo de intelectualidade, nem corroborá-la, mas simplesmente mostrar a ironia que acontece aqui no texto bíblico, que inverte essa lógica. Aqui na Bíblia é o povo dominado que, ao escrever a sua história, faz o apagamento do poderoso. É o povo vítima e minoritário que produz esse apagamento cultural do opressor e daquele que está fazendo a crueldade, do tirano. Nós nunca saberemos o nome do faraó, que é tudo que ele gostaria que alguém soubesse. Perpetuar o nome e fazer o nome famoso, esse era o grande objetivo das grandes autoridades da antiguidade, e ainda hoje isso é algo extremamente relevante. Qual é o seu nome? Porque isso importa. Em outras palavras, talvez no jargão um pouquinho mais coach, qual é o legado que você vai deixar, como as pessoas vão se lembrar de você. Fazer o seu nome contar, fazer o seu nome entrar para a história. Bom, Faraó não terá o seu nome lembrado. Entretanto, duas mulheres, cuja tarefa é absolutamente nobre, maravilhosa, mas secundária em qualquer sociedade do mundo antigo, duas parteiras. Essas têm seus nomes lembrados até o dia de hoje, Sifrá, Puá, nomes que não foram esquecidos, nomes que a gente lê no texto bíblico, e o autor bíblico faz questão de nos lembrar e registrar esses nomes, numa espécie de inversão de valores e de oposição àquilo que seria comum no Antigo Oriente Próximo. Uma mulher trabalhadora como parteira, hebreia, não é nem egípcia, por que a gente se lembraria do nome dela? Ou delas, nesse caso. Então, num primeiro momento, nós temos uma inversão completa do status quo. Num segundo momento, nós temos a humanização daquele que sofre, daquele que está na ponta de baixo da escala dos seres humanos. Essas pessoas têm nome, Sifrá e Puá, e o nome delas será lembrado. Elas não são um número, elas não são gado, elas não são meramente plebeias cuja relevância não conta. Não, elas são seres humanos.
E então você tem a humanização desses personagens que, em qualquer outro contexto da Antiguidade Oriental, seriam meramente posse de alguém. Você tem, para além dessas duas coisas, a deslegitimação do opressor. O opressor que é o tirano e tem o poder para ser o tirano, aqui ele não tem genealogia, aqui ele não tem antepassados, aqui ele não tem história, aqui ele não tem sobrenome. Aqui, o que ele pode vir a ter é a imagem da sua própria opressão e nada mais do que isso. Aqui a gente vai lembrar da atrocidade, mas a gente não vai prestar reverência ao atroz. A gente não vai celebrar o nome dele nos filmes, a gente não vai perpetuar o nome da ideologia dele. É um nome a ser esquecido, uma ideologia a ser esquecida. Infelizmente, no nosso contexto atual, ocidental, muitas vezes, até mesmo para cancelar quem perpetua a crueldade, a gente traz à memória o nome dos tiranos e às vezes promove esses tiranos a heróis. Quem nunca viu alguém que admira profundamente Napoleão Bonaparte? Ou, de repente, algum tirano do século XX. Tenha ele o bigode que tenha. No texto bíblico, pelo menos desta feita, não. Dessa feita, a gente faz questão de passar uma borracha nesse nome, para que nenhum dos nossos reis de Judá, de Israel, confabule se tornar parecido com esse que provocou em nós a escravidão e até mesmo o morticínio de milhares de crianças. Nessa passagem, a gente valoriza os invisíveis. Nessa passagem, a gente questiona as estruturas de poder que fazem com que esses invisíveis sofram e a gente enaltece esses invisíveis. Nessa passagem, a gente percebe que é a humildade e não o anseio pela grandeza que estampa o nome na história da redenção. Se na história, com H maiúsculo, o sonho de uma causa maior e a vivência por uma causa maior é aquilo que estampará o meu nome, na história da redenção, é a humildade e o temor do Senhor que o fará. Sifra e Puá foram tementes ao Senhor e não ao faraó. A reflexão para nós fica sendo: será que eu estou vivendo simplesmente para fazer o meu nome grande? Quando é que eu passo pelos invisíveis do meu tempo e não lhes dou a devida atenção? Eu conheço os nomes dos invisíveis da minha igreja, dos invisíveis do meu condomínio. Eu me dedico a saber um pouco da história deles. Na prática, olhar para Sifra e Puá é saber que Deus constrói a sua história com anônimos. Anônimos que nesse exato momento estão dando de comer a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede. Anônimos que estão pregando o evangelho. Anônimos que estão, de repente, liderando um círculo de oração. E eles podem ser anônimos nas nossas igrejas. Para Deus, não são. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico. E eu tenho uma excelente notícia para você, então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais e você
ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.